Você consegue já, pela sequência aí, já ir falando? Eu vou passando aqui, ô Márcio. Claro, claro. Fica à vontade aí. Claro. O que eu passei pro Cleiton, para a gente dar uma conversada hoje à noite aí, tem em torno de 10 casos, mais ou menos, aí para a gente abordar, aí de 1872 até 1996. Claro que existem casos posteriores, mas eu abordei, entre aspas, os mais clássicos, os mais conhecidos, e para a gente poder dar um embasamento maior em termos de imagem e tudo mais. Esse caso específico aí, que tem essa imagem, é uma imagem feita por inteligência artificial, é um fato ocorrido. Esse caso, quem trouxe à tona foi o pesquisador Edson Boaventura, fazendo pesquisa em jornal e tudo mais. Ele descobriu esse caso muito pitoresco, peculiar aí, ocorrido aqui na região sul do Rio Grande do Sul, datado aí de 1872, mais ou menos aí provavelmente entre novembro e dezembro de 1872. Isso aí, região sul, aqui próximo a Pelotas, é uma região chamada de Serra de Tapes. Atualmente hoje chama-se Serra de Tapes. O Éder aí conhece a região. Sim. É próxima a Lagoa dos Passos, inclusive. Bem próxima. E aí, o que acontece? Em 1872 ali, coisa bem mais, entre aspas, primitiva. O Rio Grande do Sul no seu, digamos assim, crescimento, né? Rio Grande do Sul raiz. Exatamente. Acho que era uma área considerada uma área meio rural, tá? E o que acontece? O pessoal ali nessa época, um calor próximo já de verão, o pessoal com a família digamos, numa área coberta, aproveitando a brisa ali, tentando se aliviar do calor. E diz que foi observado descendo do céu 2 cilindros em torno de 45. O cara fala 2 palmos, se eu não me engano, em torno de 45 centímetros cada cilindro, bem iluminado, variando de cor verde, amarelo, azul. Parecia meio um ponto incandescente, e adentrou dentro da casa. E o pessoal tudo com velas dentro da casa, iluminando. Acho que não usavam lampião, ou alguns pontos usavam vela. Diz que esses 2 objetos entraram dentro da casa, o pessoal ficou observando, acho que entrou dentro de casa. Eles estavam no pátio, viram que entrou pela porta da casa aberta, e o pessoal foi atrás lá, foi olhar, e esses objetos começaram meio a fazer uma varredura dentro da casa. Aí, em certo momento, passou ao lado de uma vela, um dos objetos passou ao lado de uma vela, apagou a vela com o vento. Tinha uma menina de 9 anos de idade, alguma coisa assim, próxima deles, caminhando ali. O objeto passou ao lado da menina, meio que chamuscou o rosto da menina, e o objeto continuou dando uma percorrida pela casa. Numa das versões que eu li sobre isso, em algum ponto eu tinha lido, mas não sei por que não identifiquei. Se não me engano, esse objeto ele acabou saindo, ele entrando dentro de uma área de um forno de cozinha e saindo pela chaminé, tá? Explodindo, saiu por cima e acabou saindo pela chaminé, e depois de alguns minutos teve um estrondo no lado de fora da casa. O pessoal até no outro dia identificou algumas folhas chamuscadas, folhas caídas num ponto lá que acredita que foi onde o objeto possa ter passado. É um caso pitoresco pela época, né? Que completamente fora da questão. E pelo tamanho também, né? E pelo tamanho, né? Controle, também. Uma coisa. Palmos, né? Hoje em dia, se a gente pensasse naquela questão de raios globulares, até poderia ser uma coisa, mas eu não acredito que um raio globular ia fazer essa em 2, não 2 raios globulares sair ao mesmo tempo, percorrerem uma rota inteligente e sair. É uma coisa bem pitoresca, tá? Eu imagino que é alguma coisa com certo tipo de controle inteligente. Não me parece algo natural. Sim. Sabe que tem um caso disso aí muito parecido, que apareceu, já vi no caso da MUFON. A MUFON apareceu um caso disso aí, que foi lá nos Estados Unidos. É de um casal de idosos que estavam na sala, e a senhora, ela estava tomando café e ela ficou parada, observando um objeto, tipo, mais ou menos desse tamanho, 45 centímetros, mais ou menos assim, dentro da sala, olhando para ela, assim. E aí nisso vinha o esposo dela, vinha descendo as escadas,
e ela olhou para ele e falou, fez o sinal para ele não se mexer. E eles ficaram olhando, aí ele viu, enxergou o objeto. O objeto ficou observando os dois, o casal de idosos. E aí nisso, quando o idoso deu um passo para caminhar para frente, o objeto abriu um buraco na parede e sumiu. É quase meio parecido com esse caso aí. Tem muito caso semelhante. Isso aí o Cleiton está ilustrando as imagens aí. É o recorte da época de jornal? É o recorte onde está a reportagem. Isso aí, se for ver, foi publicado, acho que com 5, 6 jornais da época, que só repetiam as imagens, o texto ali, o pessoal publicava exatamente igual. Eu me lembro que eu tenho um texto que eu observei, eu tenho essa leitura com essa parte que entrou na cozinha e saiu pelo... Mas eu não identifiquei onde é que estava esse texto. Mas tudo bem. Tem uma foto... Até eu ia falar pro pessoal que quiser depois dar uma pausada aqui no vídeo, tá, pessoal? Para vocês lerem o que tá escrito aí nesse recorte aí da tela, tá bom? Vamos seguindo aqui, senão não dá tempo. Fala, Riba, a arte fala. É perfeita, né, Márcio? Essa desses dois jovens em cima da casa aí, uma arte muito bem feita, muito legal. Inteligência artificial, eu utilizei para tentar ilustrar de uma forma... Aí essa parte antes é a região local ali de Pelotas, e essa parte escura seria o que eles chamam da Serra de Tapes, tá? Abrange essa parte toda ali, do lado da Lagoa dos Patos. Sim, gigante também essa Lagoa dos Patos, né, meu? Acho que é a terceira maior do planeta, se não me engano. Por isso que essa região é tão prejudicada, porque é baixa ali na altura do nível do mar, se eu não me engano, né? Praticamente, né? Então, por isso que se acumula tudo ali de água quando tem que acontecer alguma coisa, infelizmente, né? Vamos lá. Isso aqui aí seria uma ilustração que eu fiz os objetos saindo mais ou menos se deslocando, saindo do local ali. Não, ficou bem legal, que ilustrou a capa aqui do programa. A quantidade de relatos que deve ter entre esses séculos XIX, século XVIII, só que não tinha como relatar, né? Então imagina a quantidade de casos que deveria ter, porque hoje não tem informação, eles não tinham a informação como tem hoje, né? Você imagina a quantidade de casos que morreram foram com as pessoas, né? Sim, o próprio... o Leandro da Arcan, né, que a gente conversou, eu e o Riba e o Júlio Du conversamos lá em Mariana. Para quem não assistiu esse programa, tem lá um playlist sobre Brasil UFO lá em Mariana, onde ele conta a história, né, que pessoas ali tentaram laçar, né, o globo ali, vamos falar assim, né, o globo a sonda ali, né, não era tão pequena, não era do tamanho de uma mão, do tamanho de um braço, é do tamanho de um... Igual aquele filme lá, Oblivion, né? Oblivion, né? O fazendeiro foi com seus funcionários à noite pro pasto para tentar laçar aquela bola que estava tocando um terror na fazenda, foi isso? É isso aí, é isso aí. Aqui eu tenho um caso assim, o cara também, um peão, que a gente chama aqui, um peão de distância aqui, observou, chamou, ele olhou aquela coisa, mas eu acho que era um disco maior também, ele tentou laçar de alguma maneira. Primeiro ele tentou atirar, o revólver travou na mão dele, de jeito nenhum conseguiu tirar. Não ia. Tentou laçar também e não conseguiu. E aí foi chamar o patrão lá. E era um caso semelhante até também. Eles estavam em cima de uma lagoa, tipo de um açude que tinha aqui numa fazenda aqui no interior do estado. Também isso anos 50, anos 40, 50 mais ou menos. O cara também olhou aquela coisa brilhante, parada em cima de uma lagoa e o cara tentou laçar ali, e depois tentou tirar e não conseguiu. Aí foi chamar o pessoal na casa da fazenda lá, mas aí quando chegaram não tinha mais nenhum objeto. Sim. O Cleiton. O outro, só para lembrar aqui, Riba, o Carlos Alberto Machado, também quando ele veio aqui no programa, ele contou que o avô dele servia, acho que o exército, e o exército ali na época andava a cavalo, né? Disse que conseguiu laçar a sonda e a sonda derrubou ele e o amigo do cavalo, porque a força, mesmo sem ter hélice, turbina ou algum tipo de visível de propulsão, né, derrubou-os do cavalo, tamanha força. Então a corda foi embora. Se eles não largassem a corda, levava eles embora. Se tivesse amarrada no cavalo, tivesse amarrada na cintura deles, tinha levado eles embora. Então esses objetos aí, o cara foi bom do laço, hein? Pra você laçar uma esfera, você dá como que você vai conseguir laçar uma esfera, né? E essa mesma esfera, lembrando o lance lá do Leandro,
Tem aquela história, Riba, da esfera que descia do céu toda noite e as menininhas ficavam vendo, falava pro pai, o pai não acreditava, e a esfera, em um certo dia, acabou levando uma das meninas. Você pode ouvir lá essa história aí, que infelizmente é o que acontece. De dentro dessa esfera se abriu, ou seja, por fora ela parece um tamanho, mas quando ela se abre ali, parece gigantesca, né? Dessa esfera saiu criaturas que convidou ela para entrar e levou e nunca mais trouxe. Fala, Riba, você ia falar, fala aí. Eu não sei se tava você sozinho no carro ou se tava você e mais o Duque, não sei. Nós fomos lá para Mariana, eu lembro que o cara tava falando lá que tem uma serra lá, era a Serra do Itacolomi. E ele comentou que um guarda da cidade... É isso aí. Ele resolveu... Ele era guarda florestal lá da cidade. Ele foi morar de graça, de aluguel, lá no alto da montanha, lá no parque, né? Ele foi... Lá tem um parque lá... Não é parque nacional, não, mas é um parque que a prefeitura lá é responsável. E ele, funcionário da prefeitura, foi morar nesse parque porque lá tinha uma casa e lá ele não pagava aluguel. Ele foi com a família dele lá pro alto dessa montanha. Aí ele falou que depois de um mês e pouco ele começou vendo tanta luz à noite, de madrugada, circulando em volta da casa dele, que ele ficou com muito medo, que ele preferiu, para não colocar a família dele em risco, ele preferiu voltar para a cidade, pagar aluguel na cidade, porque tinha luzes circulando ao redor da casa dele. Aí eu e o Cleito aqui, o gostosão aqui, o corajoso, eu e o Cleito aqui, falamos assim, vamos para Mariana, a gente estava indo para Mariana, para outra cidade lá de Minas Gerais. Falei, Cleito, vamos passar de madrugada, vamos segurar o horário, eu quero passar de madrugada ali na cabeça da Serra do Itacolomi ali. Passamos por dentro. Vai estar dando aí de madrugada, aquela neblina, é o horário bom, a gente desce do carro, vamos dar uma olhada, ver o que acontece lá. Meu irmão, quando a gente começou a passar naquela região lá, aquela tudo neblina, assim, um clima de terror, nós não quisemos nem descer do carro. E eu falei, Cleiton, não, cara, tem que ir com a galera aqui, porque, para falar a verdade, eu não gosto de, assim, locais de risco, eu gosto de umas 3, 4 pessoas. Acho que só tava nós dois, Cleiton. E o Duque? Então, mas não foi um clima de terror aquilo, cara? Essa aqui é a casa original onde aconteceu esse caso que você falou, né? Você ligar o microfone. O microfone tá desligado, Márcio. O aeroporto é Juiz de Fora, tá? Não, Cleiton, essa imagem aí, ela é do segundo caso, do Aerostato de 1899. Você tem alguma consideração desse caso aqui ainda, para concluir? Ou podemos seguir? Em princípio, pra mim, tá comentado. Não sei se você tem algum interesse mais conversar sobre isso. Vocês têm alguma pergunta aí? O pessoal do chat aí tem alguma pergunta sobre esse primeiro caso? O pessoal, então... Isso aí sempre me faz lembrar o grande trabalho do mestre Antônio Faleiro. Sim, verdade. Sobre as ilações perfeitas que ele fez em cima do nosso folclore e da questão ufológica, né? Uhum. Fazia a gente pensar sobre essa questão de sondas, Mãe do Ouro e toda essa questão que a gente chama de lenda, mas na realidade alguém trouxe essa informação, registrou e daqui a pouquinho são fenômenos, claro, alguns a gente pode explicar, mas outros podem ser fenômenos ufológicos, né? Talvez o tempo no caso, a própria idioma, no caso, nossa língua, né? O pessoal já não tinha tanto acesso à informação, não sabia se expressar, né? De boca, e aí saía do jeito que saía, né? A informação, né? Então, vou te dar uma informação. É que o Márcio Parucini aí, ele não está ciente do que a gente está contando aqui. Ele deve estar se perdendo aqui, mas eu vou ser breve para o Márcio para ele poder entender. E eu quero falar um negócio para você, Cleiton. Esse caso que o Cleiton está falando aí é de um menino que ele tem câncer e ele se trata no Instituto do Câncer no Rio de Janeiro. Então, a mãe dele falou que ele já fez várias cirurgias no cérebro. O garoto, nós fomos visitar esse menino. Então, esse garoto, ele estava recebendo visita de 3 seres no quarto dele. Ele falava que era Jesus Cristo. Aí ele falou que um dia que pegou ele no colo, levou ele para a nave. Aí a mãe dele me mandou vídeos de naves circulando em volta da casa, de um objeto assim no morro pousado. Então, esse garotinho, a mãe dele entrou em contato comigo tem umas 2 semanas. Eu até falei com o Cleiton, a mãe dele falou
que ele foi curado pelos seres e ele não desde a pandemia que ele não voltou mais para o Instituto Nacional do Câncer, ela voltou agora com ele para poder mostrar lá a documentação toda. Os médicos chamou ela lá no quarto e falou que eles não têm explicação por que aconteceu com o menino. O menino tá super bem, o menino tá legal, Cleiton. E sabe o que a mãe dele falou para mim, Cleiton? A mãe dele virou e falou assim para mim, Cleiton: o Riba, o Heitor, agora ele tá mais forte, ele engordou, ele tá falando melhor, ele tá falando super bem. Agora, como ele tá maiorzinho, ele tá mais rapazinho, ele tá querendo conversar com você e ele tá falando coisas assim, mais de adulto, ele quer conversar com você. Então, Cleiton, o menino tá num estágio assim avançado e tá querendo voltar a conversar comigo. Então, eu preciso voltar lá, porque... E ela falou que eu pedi o laudo, ela vai tentar pegar com os médicos para provar que o menino foi curado de vez do câncer. Então, é uma coisa que não tem explicação, que ninguém tá entendendo. Esse garotinho, ele falou um negócio na época que... Ele falou muitas coisas comigo no quarto fechado, ele provou pra mim. Eu melhorei, tá, Cleiton? Também negócio do coração depois que ele falou comigo, mas é uma história que eu não quero falar aqui, não. Que legal. Aí ele comentou, ele pequenininho, aí ele começou falando que o ser pequenininho dos olhos grandes, que era o X9 que ficava no corredor, é o que ficava tomando conta para a mãe e a irmã dele não acordar. Aí ele falou que ele ia para a nave por levitação. Aí a mãe dele falou, ele nunca foi na escola, ele não podia saber o que era levitação. E ele falou que esse ser, que era o X9, era como se fosse um empregado. Um era um médico. É um soldado, né? Tipo um soldado. Era um soldado. Né? E ele botava um produto lá na nave, para a nave. Aí ele falou na época o nome do produto, aí eu fui pesquisar, os chineses estavam fazendo levitação, assim, o trem, assim, os chineses, eu não sei se é hidrogênio ou nitrogênio, me fugiu da memória aqui. Não, mega leve? O chinês, aí eu fiquei vendo, naquela mesma semana eu fui pesquisar, os chineses já estão tentando fazer carros que levitam, trem que levita, alguma coisa levitando com esse mesmo material que esse menino falou para mim na época. Aí eu falei, pô, esse menino tá falando cada coisa e muitas outras coisas, mas hoje é com você, Marcos. Eu tenho um caso mais ou menos, digamos, com a mesma ótica, mais ou menos, assim, de uma cura diferenciada. Eu não me lembro a época agora, teria que olhar no registro, que não preparei para falar sobre ele. Eu tenho um caso do que eu chamo de milagre do acidentado, não me lembro se foi década de 60, 70, 50, de cabeça agora não lembro. Tem um caso também de um cara vindo da região sul aqui do estado, indo para a capital, e o cara, à noite, dirigindo, o cara se chocou com alguma coisa no meio da estrada, invisível. Se chocou. E aí um motorista que passou depois, tempo depois, encontrou o carro destruído e ele fora do carro dentro do carro todo machucado, e o cara levou ele para o hospital, trouxe aqui para o hospital de pronto-socorro de Porto Alegre. E esse cara disse que deu entrada extremamente mal, não totalmente. Opa! E necessitavam de um cirurgião ortopédico, alguma coisa assim, que eu me lembro que na época não tinha de pronto atendimento no hospital, alguma coisa assim, para o nível de gravidade que ele estava. E aí disse que de manhã deveria chegar um médico, alguma coisa assim, para poder dar continuidade no atendimento. Fizeram os atendimentos prévios que podiam fazer com ele. E disse que de madrugada, ele estava sozinho num quarto lá, uma enfermeira, que chegou na recepção do pronto-socorro um médico, dizendo que era médico da família, e veio examinar ele. O pessoal meio que, não sei se na época pediram alguma identidade, como é que foi, o cara conseguiu entrar. Disse que estava bem vestido, de valise, engravatado. Eu acho que o cara conseguiu entrar. E ali disse que ele chegou e disse que parece que só tocou na mão da enfermeira e disse, a partir de agora é comigo, não sei o que. A enfermeira deixou ele sozinho com o cara no quarto. Parece que, se eu não me engano, esse cara era um piloto, era um funcionário da aeronáutica da base aérea de Canoas. E eu sei que esse cara, necessitando de vários cuidados, cirurgia e tudo mais, ficou com esse médico ali, disse que ele olhou o médico, depois o cara relata, disse que ele olhou aquele senhor assim, não reconheceu, e disse que o médico parece que tocou na testa dele, alguma coisa, e ele apagou.
Aí de manhã, que ele acordou no quarto, de manhã, com uns 3, 4 médicos, conversando com planilhas, assim, 2 enfermeiras cuidando dele. E antes que ele levantou, assim, como não tivesse acontecido nada, ele sentou na cama e começou a falar com os médicos apavorados, que ele não tinha mais nenhuma lesão no corpo, estava totalmente normal. Olha só. Então, E aí parece que, se eu não me engano, a aeronáutica assumiu aquilo ali, mas eu não tenho mais informações para falar sobre o que aconteceu, quem era o cara, tudo. Eu sei que parece que a aeronáutica se enrolou porque o cara era um militar da aeronáutica, alguma coisa assim. Mas se chocou com alguma coisa na madrugada e depois apareceu curado no outro dia. Que coisa, chocou né? Alguma coisa, não sei se foi uma nave, de repente, alguma coisa, e o pessoal foi resolver a vida dele lá. Eu não quero perder o fio da meada, não sei que você tem muita coisa para contar, você é um cara experiente, até não quero, vou acelerar aqui o processo que eu quero te ouvir. Mas quando você falou que o objeto passou com muita ventania e apagou a vela, você comentou isso aí, me lembrou de um caso que eu nunca contei nem com o Cleito, por acaso eu lembrei aqui. Uma vez eu tenho uma cidade que chama-se Cruzília, o Júlio Duque deve conhecer. Cruzília fica em Minas Gerais. Eu sempre pego, eu tinha um trailer desse de viagem, eu sempre pegava o trailer e ia viajar, saía assim. Aí nesse dia, o que eu fiz? Eu falei, não vou de trailer não, vou só com carro só, não quis ir com trailer. Aí eu falei assim, eu vou lá para São Tomé das Letras. Aí eu fui em sentido a Cruzília, e de Cruzília eu ia para São Tomé das Letras, Minas Gerais. Aí só que o tempo virou, cara, começou a chover, o GPS, e era noite, era 10 horas da noite, quando eu estava entrando em direção à Cruzília, meu GPS parou de funcionar, e eu falei, meu Deus do céu, 10 horas da noite, eu falei, eu tenho que dormir no hotel em Cruzília, eu vou para Cruzília. Então, passou um carro na minha frente, falei, meu amigo, se eu seguir aqui em frente, vou para Cruzeiro, ele vai, chega lá na frente, você vira à direita. Cara, quando eu virei à direita, não, acabou o asfalto, só era rua de chão, e subiu no morro, e a mata foi se fechando. Cara, eu fiquei quase 3 horas, mais ou menos, atravessando uma serra. Eu sei que deu 2 horas da manhã, eu estava atravessando aquela serra, estrada apertadinha, eu vi a cobra atravessando no meio da pista, minha mulher começou a gritar, porque a cobra passando assim na frente, ela começou a gritar, e eu cheguei a Cruzília. Quando eu cheguei na cidade em Cruzília, estava dando, 3 horas da manhã, 3h15, aí quando eu apertei a campainha lá do hotel, a mulher desceu para me atender, aí ela pegou assim, poxa, eu tô esperando vocês aqui desde meia-noite, o que aconteceu? Falei, não, é que eu perdi, o GPS parou de funcionar, eu peguei uma serra ali e tal, aí eu expliquei para ela, ela falou assim, meu Deus, você é louco de passar nessa serra à noite? Ela pegou, o nome dessa serra é Serra do M, Serra da Morte. Depois eu fui saber, Serra do M, eu falei, Serra do M é Serra da Morte, ali é um perigo, as pessoas vê luzes perseguem carros, já teve assalto, mas o problema lá é luzes perseguindo as pessoas. Falei, é mesmo? Aí eu falei, tá bom, dormi. Quando acordei no outro dia, falei, Regiane, eu larguei elas lá na cidade passeando, falei, vou dar um passeio aqui na roça aqui rapidinho. Larguei ela, fui lá para a direção da tal da Serra do M, da Morte, né? Subi a serra, aí cheguei lá, tinha eu vi uma casinha assim, uma casinha e uma assim meio caída, assim, o telhado caído. Eu cheguei perto do cara, falei assim, meu amigo, eu passei aqui ontem, eu pesquiso ufologia, expliquei para ele, falei, então eu pesquiso a Mãe do Ouro, o senhor sabe de alguma coisa aqui de luz, que diz que aparece luz aqui na estrada, o pessoal que do curral vê luz, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, meu filho, não sei se você vai acreditar em mim, eu vou falar um negócio, você tá vendo aquela casinha caída ali? Era uma casa aquelas de barro. Sim. Que eles falam, sabe? De taipa, sei lá, não sei o nome daquilo. O telhado estava caído, ele falou, meu filho, passou um objeto aqui à noite, mas o troço fazia tanto vento que derrubou o telhado dessa casa. Eu peguei, tirei a foto, e ele falou para mim que derrubou, a casa estava caída, assim, um telhado, derrubou aí, não dá nem para viver, ainda bem que eu estava com essa outra casinha nova aqui que eu fiz, que eu já estava morando aqui. Aquilo ali era o meu paiol, que eu guardava milho. Aí ele falou que à noite, quando eles ficam na estrada, uma luz pequena, falou que não era grande não, uma luz pequena dava carreira nas pessoas. Na madrugada, dava carreira, todo mundo tinha medo de passar ali.
Aí quando você falou isso, que o vento derrubou, apagou a vela, eu lembro desse caso. Eu cheguei a tirar foto da casa, pena que nessa troca de telefone a gente tira e muita coisa a gente se perde. Eu perdi isso, mas ainda eu vou voltar lá para pegar esse caso. O próximo caso é Esse um é caso de que ano que é? 1899, aerostato lá que eu chamo. Mas não, se puder, Cleiton, eu acho que tem outras fotos anteriores a essa aí, né? Do outro caso, deixa eu ver. Do outro caso são só essas daqui, ó. Não, eu botei pela data, procura 1899, eu acho, no nome do arquivo. Vixe, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, peraí. Deixa eu ver. Acontece. Esse caso aí foi descoberto aí por um professor de história aqui da região sul do Rio Grande do Sul, o professor Joaquim Dias. Ele tem um blog e ele publica reportagens que ele vai encontrando curiosas no jornal. E eu encontrei essa reportagem no blog dele e me chamou a atenção pela peculiaridade da história em si. O que acontece? Isso aí aconteceu numa localidade chamada Encruzilhada do Sul. Está mais ou menos ali, na parte central, um pouco abaixo aqui na região sul do estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1899, lá por novembro, dezembro, se eu não me engano. E o que acontece? O pessoal era de dia, o pessoal estava passando seu dia na cidade, tudo, 1899, né? E aí, daqui a pouquinho, um alvoroço no centro da cidade, diz que o pessoal estava observando alguma coisa. E observando alguma coisa a partir da torre da igreja da cidade. O pessoal viu um objeto no céu lá, subiram na torre e começaram a observar. É essa, mais ou menos, essa ilustração que eu fiz com a inteligência artificial aí, que é mais ou menos isso aí. Tá? O pessoal observando um objeto. Eu coloquei a foto de uma igreja aí, que é da igreja da cidade. Vamos ver se ela tá aqui. Igreja aí. Peraí. Aqui. Essa aí, ó. Tá? Estaria observando dessa igreja. E aí tinha um objeto vermelho aí. Tinha um objeto que eu também peguei inteligência artificial. Se for ver que tu mostrou há pouco aí também. Tava vermelho, tinha um desenho vermelho. Aqui. Ele acabou não ficando na ordem. Esse acabou fugindo. O que acontece? Esse objeto é meio estranho, assim, meio peculiar o formato dele, mas se vocês forem olhar o texto da reportagem, que eu também coloquei pro Cleiton, eles dizem que... Você consegue ler aí o texto, Márcio, facilmente? Deixa eu tentar ler aqui pra ti. Na tela, acho que aqui vai ficar pequeno pra gente ler. Eles dizem que é um tipo de um objeto com um pavilhão arvorando dele. É alguma coisa tipo um... Eles chamam que seria um aerostato, um dirigível, que a gente conhece hoje, um dirigível com um pavilhão surgindo dele. E eles, nesse local, em cima deles, enxergavam as pessoas caminhando em cima. E aí... que chegou o pavilhão que eles chamam é como se fosse o quê? Uma cúpula? Como é que é? O pavilhão que eles talvez estavam se referindo o pavilhão, como imagina uma cúpula. Um prédio, um pavilhão, digamos, um prédio térreo retangular. Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama como pavilhão, digamos. E saía com pé direito bem alto, talvez, né? Hã? Pé direito bem alto, assim, talvez, né? E aí o que acontece? Eles dizem que eles enxergavam lá do local as pessoas caminhando de cima do local. Uhum. E aí, claro, fiz essa imagem em cima e era que era meio avermelhado o local onde eles enxergavam, era uma coisa, estrutura meio avermelhada, assim, acredito meio cobre. Não dá para dizer exatamente porque é muito rebuscado o texto, assim, da época. Um outro português, praticamente, né? E aí o que acontece? Isso chegaram pessoas do jornal lá da cidade, e o editor do jornal mandou um cara lá para a torre da igreja. Cara, vai lá e testemunha que está acontecendo isso. E aí o cara foi lá e disse que não, realmente, é uma coisa vermelha, enxerga pessoas em cima. Se você olhar no desenho, tem uma coisa, tipo um quadrado azul por cima em cima deles ali, uma fonte de energia, sei lá o que é para dizer, mas eu fiz uma inteligência artificial assim para poder tentar interpretar dessa forma. Sim. Diz que eles enxergavam alguma coisa assim, tá? E eles chamavam na época chamam o nome técnico de aerostato, um objeto que voava nessa época. É uma época aí que o pessoal estava, em 1899, é uma época que o pessoal estava no seu, digamos assim, no seu momento mais forte de tentar dominar um voo de balão dirigível, né? Coisas assim. Até isso que é inteligência, vocês sabem bem, vocês pesquisam, sabem bem.
que às vezes a gente começa pegando um caso e a gente tem que acabar estudando outras informações, outras partes que não tem nada a ver com ufologia, para tu poder ter um entendimento do que está sendo falado. O que acontece? Eu tive que depois estudar essa questão dos dirigíveis para poder entender naquele momento de 1899 o que poderia ser possível e o que poderia não ser possível na época. Bom, o que eu fiz de levantamento disso aí? Nessa época, era praticamente de cada 10 voos de balão, 9 mortes. 9 voos, 9 quedas. Às vezes, os caras sobreviviam de uma queda, tá? Mais aí, depois aí, 1904, 1905, com o Santos Dumont e tudo mais, que o pessoal começou com a parte de avião ter domínio, porque nessa época aí o pessoal tinha dificuldade de manobrabilidade, de motorização, por causa tinha aquela relação de controlar vento, controlar velocidade, não ter muito peso, manobrar com segurança. Então era terrível, cara. Até conseguiam pegar esses balões aí, eu fui pesquisando aí, em guerras eles pegavam um balão, subia alguém, deixava um cara com o balão, uma corda presa, o cara servia de sentinela numa guerra e controlar. Alguns casos de sucesso, por exemplo, 2, 3 pessoas no máximo, pegavam um balão, o cara andava por 30 quilômetros, com sorte o cara conseguia aterrissar com vida lá. Era assim, ó, era extremamente raro o sucesso nesses negócios. Quando os caras conseguiam, era a exceção e não era a regra. A regra geralmente era fatal, tá? Então isso me chamou atenção, fui pesquisar e entender. No artigo do jornal que eu coloquei para o Clayton, na época eles aventaram de ser, eles até o pessoal que eles viram lá em cima desse objeto, eles disseram, não, são militares. Provavelmente são militares ingleses que estão participando de uma batalha de Transvaal. O que acontece? Lá, não lembro se é 8 mil quilômetros, eu não me lembro agora a distância, lá na África do Sul, tem uma região de mineradores chamada Transvaal, que era dominada pelos locais da África do Sul, os sul-africanos, imigrantes da Polônia, de um monte eu acho que imigrantes franceses, poloneses e holandeses. E tinha o governo local, que depois que o pessoal descobriu uma grande jazida de ouro, se eu não me engano, criaram uma batalha lá para tentar desapropriar esse povo todo de lá e entrou tipo uma guerra civil com o governo local, que eles chamam de Batalha Transvaal. Isso, nos jornais da época, no mundo todo, via telégrafo, o pessoal estava falando que os caras estavam guerreando nessa batalha. E o governo local, se não me engano, naquela época tinha uma parte que era inglesa ainda. Então, a ilação que foi feita aqui no Brasil, em Encruzilhada do Sul, que pessoal, eram ingleses vindo daquela guerra ou indo para aquela guerra, uma coisa completamente absurda. Então, essas ilustrações aqui que eu fiz... esse é o mapa da distância aí, Clayton. Eu não sei qual é a distância que aparece aí, em linha reta. Deixa eu ver o que dá aqui em linha reta. Eu não consigo enxergar aqui na tela. Deixa eu ver, já vou te dizer aí, peraí. Opa. Esse era o esforço quase 8 mil quilômetros, dá 7.700 quilômetros de distância de Encruzilhada até onde seria a África do Sul, né? Então tu já vê que é o absurdo que seria, tá? Então, mentira, né? Então o caso, né? É um caso muito pitoresco, porque os caras estão vendo que são seres humanos, entre aspas, com roupas na cabeça dele de militares. Os caras imaginam que são ingleses por causa dessa questão da guerra lá na África do Sul. Sim. E aí as outras ilustrações que eu coloquei aí, o Clayton, são só para mostrar que essa questão de... O que seria esse mapa aqui que você colocou? Esse aí é já de outro caso. Esse é o caso da... Não, é do mesmo também. O que acontece? Em 1896, 97, nos Estados Unidos, teve uma pequena onda de avistamento desses objetos parecido, aerostatos. E esses são os pontos de relato aí na costa oeste aí, e na costa no centro e um pouco na parte nordeste ali dos Estados Unidos. São locais. Isso aí foi em 1896, 97, uma onda que teve lá, tá? Eu só botei para ilustrar aí desses casos. Tem mais imagens aqui que eu vou comentando aí rapidinho daí. Então, que é a igreja que você falou, né? Pode passar, pode. Essa é a igreja do caso brasileiro. Esse aqui é o jornal? Esse aí é a reportagem da época dos avistamentos da onda de 96, 1896, 1897 nos Estados Unidos.
é só para ilustrar. Um jornal falando ali, um desenho tipo um dirigível. Só que foi uma onda que aconteceu naquela época lá nos Estados Unidos, tá? Sim. E aí Essa aqui é a casa. Esse aqui é uma casa que teve um caso famoso, já moderno, mais moderno, entre aspas, mas também há relatos de as pessoas testemunharam os seres caminhando em cima da nave, lá de fora, assim, na nave. Isso aí aconteceu na Papua Nova Guiné em 59. É o famoso caso do reverendo Gil, em 26 de junho de 59, na Papua Nova Guiné, numa missão lá evangélica, que eles tinham lá na Papua Nova Guiné, na missão Boiana, província de Milene Bay. Um caso clássico, vocês vão ver aí, tem mais imagens, vocês vão ver que tem... Aqui é a região que aconteceu, né? Esse caso de Serizabana, exatamente, é um caso clássico. O padre lá da região tava com os nativos e passa essa nave, os caras saem e eles abanam. Isso aí também é um outro caso que eu comento Reino Unido, que é um caso da família, deixa eu me lembrar o nome da família, Milakovic, que é o Milan, a Doris e o filho estavam, isso aí foi em Hambury, em Staffordshire, se eu não me engano. Eles saíram para procurar uma casa, comprar casa de campo, e também viram um objeto com pessoas em cima. Deixa eu ver se aparece. Eu acho que eu botei para ti para ilustrar aí. Deixa eu só um pouquinho aqui. Estou fechando o navegador. Esse aqui. Isso aí. Eles viram esse objeto aí e as pessoas em cima da nave aparecendo e fazendo movimentos. Lembra aquele vermelho que você mandou, né? Não, é bem parecido. Depois tem um outro caso que parece tipo num barquinho que aconteceu. Ó, esse é o reverendo Gil, lá da Papua Nova Guiné, e ali um desenho lá do que o pessoal fala, né, como é que testemunham mais ou menos os objetos se aproximando. Então a semelhança entre os casos é muito... tudo muito parecido, né? Muito parecido, aí tem uma outra foto do caso, um caso acontecido esse é Ada e Emil Carson. Eles é de um caso acontecido na Suécia, na localidade de Arboga, na Suécia. Também eles estavam no pátio deles de tarde, limpando o pátio, alguma coisa assim, reapareceu, tipo, na concepção deles, parece tipo de um barco com orientais em cima, assim, uns 20, 30 pessoas em cima de um barco. Arboga, esse é o caso do reverendo Gil lá na Papua Nova Guiné. É um outro, Cleiton, que aparece... oriental, isso aqui, né? É uma aberração, troço, olharam para cima, na concepção deles, eram idosos ali, viram isso aí, uma coisa assim, em cima de um barco aberto, voando. Como que será que eles chegaram à conclusão, Márcio, de que eram orientais? Será que eles viram de perto? Eu acho que eles conseguiram identificar, na percepção deles, eu não sei se pela questão de todos serem iguais, cabelo preto, o cabelinho caído assim, né, Chanelzinho, né? Entendeu? Sim. Pois é. Se eu não me engano tem isso, eles acharam que era todo mundo parecido. Se eu não me engano contavam de 21 a 30 pessoas, entre aspas, num convés dessa aeronave que parece um barco. Sim, tem um caso também no Japão, né, que a pessoa viu um barco também com um japonês ali largado também, né, mas tem um caso clássico lá, não falava, né, no ano de 1700, 800, uma mulher que encontra um tipo de um barco fechado, parece aqueles barcos de salvamento, um bote fechado assim, e a mulher tá lá dentro. Mas tem vários casos na China, na Índia, no Japão, da milenária, assim, que tu encontra casos semelhantes com esse tipo de... Não com pessoas fora, mas com um tipo de aeronave maluca. Eu não sei se a gente já chegou a abordar, é claro que eu tô falando em termos de ufologia geral, mas com uma ótica voltada para o Rio Grande do Sul, de casos ocorridos aqui no Rio Grande do Sul, né? Claro. Deixa eu ver. Só aumentar aqui isso aqui. Isso aqui ficou pequeno. Esse aí é um dos relatos aí, mas podemos abordar, não tem problema. Não tem. O que acontece? Essa onda de 54, no meu entendimento, é a onda mais, digamos, conhecida e clássica dentro da ufologia mundial. Ela é de nível mundial mesmo, não é uma onda, digamos, local. Ela teve abrangência de praticamente todo o planeta. Depois tu vai ver um mapa aí que eu tenho pontilhado os pontos que ela surgiu. Vai passando alguns eu vou passando aqui, você vai ilustrando. Vai passando que daí a gente vai só parando. Para mim poder ilustrar melhor depois ali, entenderem, pô. Bom, vai passando que eu vou falando igual. Essa onda, ela começou, isso aí no Rio Grande do Sul, pode passar mais um, Cleiton, passou outro. Aí, ó.
Olha o tamanho da coisa, como é que foi, em 54. Essa onda, ela começou aí se eu não me engano, na Europa, na Inglaterra, lá por janeiro. Aí teve alguma coisa deixa eu me lembrar se foi aqui, deixa eu ver. Ela começou ali na Inglaterra, depois teve alguma coisa aqui no Chile, no Uruguai, teve alguma coisa aqui no próprio Rio Grande do Sul em março, e aí foi se espalhando. Só que o ápice dela, que a gente chama de ápice por quê? Porque ele teve uma incidência muito grande, e é por onde ela fica mais conhecida, que é na região da Europa, na França principalmente, tá? Isso aí, mais ou menos lá por setembro, ela explodiu. Tu vai ver nos relatos, nas reportagens aí. Setembro de 54. Isso. Começa a ficar mais forte em setembro de 54. E ela começa aí a tomar proporções. Se vocês olharem no mapa na Europa, ali naquela região da Europa, fica minada de avistamentos. Chegaram a ter mais de 10 mil relatos. Eu me lembro que teve um órgão aqui dos Estados Unidos que auxiliou no recebimento de informações e tudo mais. Os caras estavam recebendo 700 relatos por dia numa base aérea aqui nos Estados Unidos, não me lembro de qual é o forte aqui. Os caras recebiam relatos e informavam tudo. Chegava coisa, às vezes, relato direto para os Estados Unidos para depois chegar na Europa. Então foi uma coisa estúpida, uma coisa gigantesca. Vocês estão vendo aí, onde vocês olharem, tem na Antártica, no Ártico, no meio do oceano, na América nem se fala, na região do Brasil todo aqui. Essa região do Brasil é a única que tem a cor preta ali, por quê? Não, eu apenas destaquei o que é Brasil diferente do Rio Grande do Sul, só para poder entender que teve casos no Brasil ali, mas embaixo está amontoado também com coisas verdes que tem Uruguai e Argentina também ali, tá? Sim. Você vai ver que tem Sul da África, tem Ásia e tudo mais. Pode ir passando mais adiante aí, Cleiton. Bom, são reportagens aí, tu vai ver, eu pontuei reportagens que começam de janeiro, vão até o final do ano, e em específico aí nessa parte de setembro, outubro. Aqui em Zoom, Brasil, que eu falei, né? Tem uma ideia como é que ficou e Porto Alegre ali vermelho, na América Latina, tá? Sim. Brasil tem bastante casos, e se tu abrir o Rio Grande do Sul, tem mais ainda, tem bem pontilhado, bem espalhado. Aqui na Itália. Aí eu tô pontuando um caso de contato. Eu tô falando um caso de avistamento em 54. Eu peguei para pontuar 3 casos de contatismo com seres e tudo mais. Depois eu falo ali. E aí eu aponto a Itália como um desses casos. Um caso clássico ali. Sim, aqui no Rio Grande do Sul, né? O mapa que você colocou ali. Rio Grande do Sul é porque é um caso é um caso isolado que eu botei de contatismo do Omiro Costa. É um agricultor que estava um dia lá mexendo na plantação dele, desceu uma nave, desceu 3 seres e tudo mais, e os seres estavam roubando o pé de feijão e pé de milho dele. Olha e aí só. Ele ficou assustado, tudo, eles viram que eles olhavam para as ovelhas, para os cabritos que estavam perto dele ali, que saíram correndo quando a nave pousou, mas os animais retornaram, ele pegou um cabrito, até ofereceu para os seres ali, mas se eles não quiseram. E eu sei que eles depois entraram na nave e saíram. Esse foi um caso de contato. O outro caso da Itália é uma imagem que eu te mostrei de uma senhorinha com uns serizinhos, uma navezinha aí, que foram ver. Essa Itália é um local onde aconteceu em Toscana. Sim, tá na região da Toscana, perto de Arezzo ali. Quase no norte ali da Itália, né? Vamos aqui. Rosa Lotte da Inelli, um caso clássico. Aqui a Venezuela. Esse na Venezuela é um outro caso agressivo, né? Até vou falar sobre ele, é o caso Petari. Que aconteceu numa região pobre de Caracas, lá bem ao norte. É uma região bem pobre, bem violenta. Tinham dois homens fazendo entregas no mercado de madrugada, e eles desceram do caminhão nesse bairro e viram uma bola de luz. Estavam descendo serizinhos, pareciam uns macacos peludos, umas bolas com uns elmos, uns capacetes redondos. E eu sei que um deles se assustou, mas tentou capturar um desses seres, e o ser tentou agarrar ele, entrou no seu corporal. Aí ele tentou dar uma facada no ser, mas o pelo do ser parecia feito de metal, não conseguiu perfurar. Bota as imagens ali mais adiante, se for possível, Cleiton. Claro. Aí tu vai ver que tem o desenho do caso. Não é essa aí, pode voltar um pouquinho. Acho que é o desenho essa aí, ó.
Seriam esses seres, mais ou menos. Esse aí é um caso clássico da ufologia de 54, caso Petari, que onde aparece serizinhos aparecem, isso aí é bem conhecido na ufologia. E aí isso aí saiu numa revista em quadrinho do Robert Gigi, que é um autor que desenhou, ele fez quadrinhos em casos clássicos de ufologia, e isso aí ilustra bem o caso. O outro caso, outra imagem, se tu bota uma antes, aparece a senhorinha, uma senhorinha com o robô tentando roubar numa meia dela, voltando mais uma aí. Isso é tudo reportagem que aparece sobre a onda. Essa aí, ó. Acho que vocês já devem ter visto essa imagem na ufologia. Isso aqui eu já vi, cara, em algum lugar. Essa aí é a Rosa Lotte da Inelli Lotte. É uma senhorinha que saiu de manhã da casa dela, uma região rural, tinha que atravessar um bosque para ir na missa. Era um dia, não me lembro qual era o dia especial lá da igreja, de religioso. Ela pegou o sapato novo dela, a meia nova, se vestiu a rigor para ir na missa. E no meio da passagem do bosque, ela viu esses serizinhos com essa nave e ela achou que eram alguns eletricistas, alguém trabalhando para a companhia de telefone da Itália, alguma coisa assim, alguns seres mexendo com... Alguns empregados mexendo com eletricidade ou telefonia. Mas aí esses serizinhos chegaram e ela, como era zona rural, ela tinha andado por um caminho meio lamacento, uma estrada de terra, um negócio de chovido. Ela tirou o sapato e a meia dela, e carregando a meia e o sapato na mão, e indo a pé no caminho no barro ali. Aí esses serizinhos se aproximaram dela, meio rindo, tudo sorrindo, e um deles foi lá e roubou uma meia dela. E aí esse relato ficou meio clássico, parece ele roubando a meia ali. Uhum. E ela eu sei que parece que depois ela entra não luta, mas ela meio força e consegue recuperar a meia dela e... Ô Márcio, então essa onda de 54, os seres, eles eram parecidos, então? Eles eram Não. Todos os seres dos 3 casos são exatamente diferentes. Para isso ilustrar. Nesse na Itália, aconteceu aí na Itália, esses serizinhos, parecem hominídeos aí, com essa roupinha. Uhum. O da Petari na Venezuela aconteceu em dezembro, aqueles seres peludos, macaco, com cocô peludo. E no Brasil eram seres humanos, com seres com uma aparência humana, cabelo comprido, se eu não me engano, escuros, um macacão, aquela roupa clássica, roupa inteiriça, um macacão inteiriça da mesma cor, marrom, se eu não me engano. O que você leva essa coincidência desse aumento, né, em 54, principalmente em setembro de 54, talvez ali alguns cientistas coloquem algum alinhamento planetário, com alguma abertura de portal que fez com que vários visitantes de vários locais, né, de vários locais que têm essa tecnologia de poder viajar pelo espaço ou até mesmo por mundos interdimensionais, né, com que abrisse, né, de tempos em tempos esses possíveis portais aí para o planeta Terra, né? Vai saber, né? Se fosse depois da guerra, depois de 45, ali bem próximo, 47, 48, talvez eu diria que pode ser alguma coisa referente pós-guerra. Vieram verificar alguma coisa. Mas foi quase 10 anos depois do fim da guerra, eu realmente não sei. E tem um caso interessante dessa onda de 54, Cleiton, que não sei se vocês sabem, teve um avistamento aqui em 24 de outubro de 54, aqui sobre a base aérea de Canoas. Na época eles chamavam base aérea de Gravataí, mas hoje é conhecida como base aérea de Canoas. Ficaram pairando sobre a base aérea de 54 por quase 3, 4 horas, 2 objetos em cima da base. Tinha um pessoal trocando turno, estava chegando um tenente na base, foi chamado pelo um outro oficial lá, tem um objeto lá, não sei o que, o pessoal observou com um binóculo e começou a juntar aquele monte de militar dentro da base para observar. Isso foi do meio-dia, mais ou menos, até umas 3, 4 horas da tarde. E esse é o primeiro relato que tem oficial. Eu até vi o Geva falando, o falecido Geva falando esses tempos, falando num vídeo que eu vi esses tempos, confirmando que foi o primeiro caso oficial que uma força aérea de um corpo de defesa de um país reafirmou e manteve essa informação, diferente de Roswell, que caiu, os caras depois tiveram que desmentir,
de um avistamento na sua base. Isso aí aconteceu em 24 de outubro. Os militares chamaram a imprensa, mas chamaram depois. Ninguém fotografou, não conseguiu fotografar esses objetos. Veio um objeto primeiro, ficou um tempo lá, umas 2 horas parado. Aí esse objeto saiu, voltou com um outro objeto também, disquinhos clássicos, prateadinhos aquele, e depois rumaram, foram embora. Não conseguiram fotografar. Mas chamaram a imprensa, acho que jornais da época, Diário de Notícias aqui, e relataram, vários oficiais. Isso aí gerou, entre aspas, uma comoção. Na época, o governo federal ficava em Rio de Janeiro, não existia Brasília nessa época para isso. A capital do país era em Brasília, e eles fizeram aquelas várias reuniões. Era no Rio. Era no Rio. E várias reuniões, inclusive com uma audiência pública, com imprensa, com rádio e tudo mais, afirmando que viram. Claro que não podiam dizer que ninguém podia dizer, porque nem sabia o que era. Só viu que tinha um objeto parado, prateado, com um voo inteligente em cima da base aérea. E isso aí permaneceu. Se você pegar os jornais da época de 54, após 24 de outubro, vai ver a celeuma que foi, a confusão que foi. Isso permaneceu até 55, mais ou menos. Cara, era reportagem de jornal. Tem a Biblioteca Nacional aí da nossa digital aqui. Eu já revirei ela desculpa, perdão a palavra, cabo-rabo, toda ela em cima da questão ufológica, percorrendo em notícias. Então, tudo que é notícia de ufologia envolvendo dentro de jornal publicado ali, de alguma maneira ou de outra, eu passei os olhos. E essa questão de 24 de outubro, 54, ele é muito presente na nossa imprensa nessa época. E é uma coisa que eu uso até para argumentar que, diferente de Roswell, lá nos Estados Unidos em 47, aqui não existia um acobertamento oficial. A gente não tinha quando o pessoal vem dizer, até tem um caso que eu desmistifiquei, até está publicado num artigo, uma revista que eu fiz na Espanha, uma revista digital, sobre um suposto OVNI que teria caído num canal aqui em Rio Grande. Não precisa ter visto na imprensa, o Éder já deve ter visto. Tem um objeto discoide que aparece meio dentro d'água, num barco. O pessoal alega que caiu aqui num porto perto de Rio Grande, aqui num canal perto de São José do Norte. O pessoal alega que aquilo ali é um OVNI e tudo mais. Que aquilo ali caiu, os americanos foram lá, recolheram, fecharam todos os jornais, calaram a boca de todo mundo em 52, cara. E isso aí prova que em 54 não existia acobertamento, como existe hoje. Em 54 o Brasil não tinha essa questão desse acobertamento como atualmente se tem. Tanto que o pessoal da aeronáutica chamou, isso foi a público, e não é parecido com o que aconteceu em 86 na noite oficial. O pessoal fez aquela audiência e falou todo aquele negócio que aconteceu. Só não pode afirmar que não seres vindo de fora, porque não sabem a origem, sabem que tem as luzes e tudo mais. E nesse caso, 54, aconteceu exatamente isso. Pode ser que o Roosevelt, né? Que começou em Roosevelt, né? O acobertamento foi o aprimoramento de como acobertar. Talvez, né? Os caras mostraram com esse negócio que quando caiu, daí depois, opa, cara, tu não podia ter falado isso, foi pro jornal e no outro dia inventaram aquelas projeto Mogul e tudo mais lá, aquela confusão toda. Mas aqui nesse caso de 54 não houve acobertamento nenhum. Ficou e apenas ficou sem se explicar o que poderia ser. Mas foi tanto que isso foi em outubro e ainda os casos continuaram. Esses casos de Petare, esse caso aí do agricultor Rio Grande do Sul aqui, e o da senhorinha lá na Itália foi depois. É tudo depois. Só que caso de contato daí. É um caso uma onda gigantesca, cara. Gigantesca. Isso, como eu já falei aqui no grupo aqui, né? No Brasil UFO. No caso do meu avô, quando ele foi perseguido por um OVNI lá em Uruguaiana, quando ele tinha um táxi. Sim. E isso foi em 68 ou 70, mais ou menos, na década de 70. Antes da década de 70. Na realidade, eu até investiguei. Eu fui atrás desse caso do teu avô lá. Eu tenho uma data atualizada dele, mas eu preciso mais dados. Já tenho até tu te lembra que tu falou que o pessoal viu os guardas lá da ponte, viram tudo? Eu já encontrei um relato desses aí, dos guardas da ponte de 72, mas 71, 72. Então, talvez possa ser isso aí, mas eu tenho que pegar mais dados ainda. Pro meu avô, ele enxergou aquele OVNI, para ele era um... Como é que é? Um avião... Um balão? Não, um avião lá do soviético. Era um russo, avião russo. O pessoal pensava, muita questão da Guerra Fria, tudo o pessoal pensava isso aí. Sim. Avião soviético, ele falava, né? Era um avião soviético.